Durante sessão do Senado, o senador Rogério Marinho, em questão de ordem, cobrou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para marcar a sessão do Congresso que é necessária para instalar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Rogério Marinho lembrou: há um clamor para que nós possamos instalar essa CPMI sobre que Vossa Excelência tem lido, tem ouvido e deve ter sido também procurado. Marinho questionou Pacheco: eu perguntaria a Vossa Excelência se há, por parte da presidência do Congresso Nacional, e Vossa Excelência evidentemente está aqui como presidente do Senado, alguma perspectiva para que esse evento ocorra nos próximos dias. O senador Rodrigo Pacheco afirmou que terá uma reunião com líderes para definir a pauta da sessão do Congresso, que será marcada, alegando que o Congresso precisa apreciar vetos. Pacheco disse: eu estou atento também à questão da CPMI que foi apresentada, com as assinaturas já suficientes, e espero nos próximos dias ter já a designação e a realização dessa sessão do Congresso Nacional para se garantir, inclusive, o direito da minoria em relação à questão da CPMI. Pacheco se manifestou também sobre a CPI das ONGs do senador Plínio Valério, que já teve até a leitura do requerimento, mas não foi instalada em meio à paralisia do Senado, que se observa desde a legislatura passada. Pacheco reconheceu que é um direito da minoria, assim reconhecido inclusive pela jurisprudência da Suprema Corte, havendo fato determinado e número mínimo de assinaturas, além de previsão orçamentária, a necessidade da leitura pela presidência. O senador acrescentou: a instalação é um outro momento e cabe naturalmente na política e ao colegiado a definição dos membros. Pacheco se comprometeu a definir a data da sessão do Congresso ainda essa semana, dizendo: eu me comprometo com Vossas Excelências de já no decorrer desta semana, em relação a todas elas, dar o andamento devido estritamente à luz do que determina o regimento e a Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa e Rodrigo Pacheco, em especial, vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Nesses inquéritos, bastam petições apresentadas por parlamentares da extrema esquerda para que medidas cautelares sejam impostas aos seus adversários políticos. Seguindo esse mesmo tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Referência de Vossa Excelência.
Inclusive eu vou, ao invés de fazer um questionamento de ordem, eu vou fazer um pela ordem, que acho que não será necessário, né? Apenas para colocar para Vossa Excelência a preocupação que nós estamos tendo em relação à próxima sessão congressual. Há um clamor, né, para que nós possamos instalar essa CPMI. Vossa Excelência tem lido, tem ouvido, deve ter sido também procurado, e eu perguntaria a Vossa Excelência se há, por parte da presidência do Congresso Nacional, Vossa Excelência evidentemente aqui está com o presidente do Senado, alguma perspectiva para que esse evento ocorra nos próximos dias. E um outro fato, senhor presidente, me permita aproveitar aqui o espaço, é a questão da CPI. Né? Nós temos uma CPI do senador Plínio Valério, que aqui está presente, com 37 ou 38 assinaturas, todas coletadas neste período legislativo, né, a partir do dia 1º de fevereiro, que trata da questão das ONGs com atuação na Amazônia. Então, perguntaria a Vossa Excelência, diante inclusive de jurisprudência e de conceitos anteriores, se Vossa Excelência já tem data para ler a CPI e em seguida instalá-la. Obrigado, líder Rogério Marinho. Em relação à primeira questão suscitada por Vossa Excelência, quanto à sessão do Congresso Nacional, nós faremos nos próximos dias uma reunião com a liderança do Congresso Nacional, do governo Congresso Nacional, juntamente com a liderança da minoria, para definirmos a data dessa sessão do Congresso. É muito importante que haja uma definição da pauta, sobretudo relativamente aos vetos que dependem de apreciação na sessão do Congresso Nacional, e toda a sessão do Congresso Nacional sempre foi precedida de uma reunião de líderes que definisse minimamente a pauta. Eu estou atento também à questão da CPMI, que foi apresentada com as assinaturas já suficientes, e espero nos próximos dias ter já a designação e a realização dessa sessão do Congresso Nacional para se garantir, inclusive, o direito da minoria em relação à questão da CPMI. Quanto às comissões parlamentares de inquérito, que é a segunda questão trazida por Vossa Excelência, a rigor, a interpretação sempre foi a de que, havendo o encerramento da legislatura, teria que se arquivar todos os requerimentos e proposições para uma nova legislatura, então, haver um novo requerimento. Foi o que zelosamente fez o senador Plínio Valério relativamente a essa CPI das ONGs, haja vista que na legislatura passada ele havia feito o requerimento, nós havíamos lido o requerimento no plenário, só não houve a instalação, que é uma prerrogativa, uma atribuição dos líderes partidários e líderes de bloco de indicação de membros para a CPI. E agora, zelosamente, ele apresenta um novo requerimento e, evidentemente, preenchendo os requisitos, será lido e instados os líderes à indicação dos membros da CPI de autoria do senador Plínio Valério, porque é um direito da minoria, assim reconhecido, inclusive, pela jurisprudência da Suprema Corte, havendo fato determinado em número mínimo de assinaturas, além de previsão orçamentária, a necessidade da leitura pela presidência. A instalação é um outro momento que cabe, naturalmente, na política e ao colegiado a definição dos membros. E há um dilema, de fato, em relação a uma outra CPI, que não essa de autoria do senador Plínio Valério, que é uma CPI de autoria da senadora Soraya Tronic, relativamente aos atos de 8 de janeiro. Essa CPI foi apresentada no recesso parlamentar, já no apagar das luzes da legislatura passada, e a decisão da presidência é a de se manter o requerimento no sistema da Comissão Parlamentar de Inquérito, considerando que feito no recesso, portanto, uma situação tanto atípica do que é o usual no parlamento, mas é um requerimento que foi formulado, que teve as assinaturas suficientes. A senadora Soraya Tronic se mantém no mandato como autora do requerimento da CPI, e havendo o número de assinaturas e o fato determinado, haveria também, por imposição constitucional e regimental por parte dessa presidência, a leitura da CPI da senadora Soraya Tronic. Só que muitos senadores assumiram o mandato, que não estavam no final da legislatura passada, outros que assinaram também têm essa situação de já não estar
estarem mais no parlamento, de modo que penso que, para essa questão inusitada, atípica e até excepcional, a decisão da presidência melhor a ser tomada é considerar válido o requerimento da senadora Soraya Tronic, que sempre anunciei a ela que assim o faria se fosse reconduzida à presidência do Senado, manter válido o requerimento e instar, através da notificação da Secretaria-Geral da Mesa, aqueles que assinaram o requerimento, se ratificam a assinatura ali aposta e oportunizar aos demais senadores que não estavam no mandato, eventualmente, de assinar o requerimento da senadora Soraya Tronic. Então, a CPI, alcançando a CPI do Senado, de autoria da senadora Soraya Tronic, cujo requerimento está no sistema, alcançando o número de assinaturas e tendo o fato determinado, também haverá leitura, assim como a do senador Plínio Valério. E as outras CPIs também, que do ano passado houve a leitura por parte da presidência e, obviamente, depende do exercício das lideranças dos senadores e senadoras, se tem o desejo de continuar. Havia a Comissão de Parlamentar de Inquérito relativamente ao Ministério da Educação, né, que foi uma CPI que foi lida, inclusive, no plenário. Havia uma CPI requerida pelo senador Eduardo Girão relativamente ao crime organizado e apuração das circunstâncias de crime organizado, especialmente no Nordeste, que também foi lida por esta presidência, não foi instalada em razão da não indicação de membros. Portanto, em relação a esse tema das CPIs, senador Plínio Valério, senador Rogério Marinho, no decorrer dessa semana nós pretendemos ter todas essas questões equacionadas, sobretudo essa que gerou certa dificuldade de interpretação regimental para uma melhor decisão da presidência, quanto à CPI de autoria da senadora Soraya Tronic relativamente aos atos de 8 de janeiro. Então eu me comprometo com vossas excelências de, já no decorrer dessa semana, em relação a todas elas, dar o andamento devido, estritamente à luz do que determina o regimento e a Constituição Federal. Presidente, agradecendo ao senador Marinho pela gentileza de ter feito essa lembrança. Então, ainda o meu pedido ainda não foi numerado, como reza o regimento interno. Já foi recebido pela presidência e devidamente numerado? Na verdade, agora, por parte da presidência, cabe coletar o parecer da advocacia sobre os critérios preenchidos da CPI, a leitura no plenário do Senado Federal, e aí sim recebe uma numeração, e aí se pode fazer indicação de membros pelos blocos. Perfeito. Tá? Então, em relação à CPI de Vossa Excelência, está encaminhado dessa forma, não há nada que a presidência possa fazer diferente, porque esse é o cumprimento do rito constitucional e regimental. Em relação à CPI requerida pela senadora Soraya Tronic, é que se gerou essa perplexidade, essa dificuldade. Uma CPI requerida no recesso parlamentar, em que houve adesão por parte de senadores, mas senadores alguns que já não estão na legislatura. Então, obviamente que isso depende de uma construção de interpretação regimental, num caso muito específico, que eu me comprometo em relação a essa decisão no decorrer dessa semana, para que possamos ingressar na semana que vem com essa questão relativa à CPI já estabilizada. Eu agradeço a explanação de Vossa Excelência, concordo inclusive com a parte que o senhor se refere aí à questão do imbróglio que foi gerado regimental na apresentação do requerimento da senadora Soraya Tronic. Vossa Excelência, inclusive, teve o cuidado de uma reunião de líderes há 15 dias atrás externar esse mesmo ponto de vista. Acho prudente realmente que haja a possibilidade de ratificação e a abertura do documento para que outros possam acostar a sua assinatura, se assim o entenderem. Mas faço um apelo a Vossa Excelência, não apenas do ponto de vista regimental, e a gente está falando aqui, peço vênia a Vossa Excelência da questão congressual, que Vossa Excelência acumula como presidente do Senado, presidente do Congresso. Nós temos vetos que estão vencidos, Vossa Excelência conhece, tem esse conhecimento. Peço apenas Vossa Excelência, em função até dessa demanda da sociedade, verifique a possibilidade de que seja feita essa reunião com líderes e marcada essa sessão ainda nesse mês de março. Se for possível, um apelo que faça a Vossa Excelência. Perfeitamente, senador Rogério Marinho, terei toda a atenção em relação a esse tema. É muito importante definir uma pauta do Congresso Nacional. Não há nada atípico nisso também, que acabamos de superar a fase da eleição da mesa do Senado Federal, das comissões do Senado Federal na semana passada. Agora quero instar
os senadores e todos os líderes e peço que indiquem os membros do Conselho de Ética do Senado Federal. Igualmente, nós encaminharemos na data de hoje as providências para a instalação da Comissão Mista de Orçamento, que é fundamental funcionar e cabe a nós, na presidência do Congresso Nacional, dar esse encaminhamento para que haja as indicações dos blocos e das bancadas. E em relação à reunião e à sessão do Congresso Nacional, eu vou cuidar de promover essa reunião da liderança do governo, com a liderança de minoria, de oposição, com líderes partidários, para que possamos definir a pauta de vetos, o que há de acordo ou não, e eventualmente saber do Executivo se há algum projeto de lei do Congresso Nacional, algum PLN que deva ser encaminhado para aproveitarmos o ensejo da reunião e, naturalmente, a CPMI, que preenchendo os requisitos, naturalmente, na primeira reunião do Congresso Nacional, será feita a leitura pela presidência do Congresso. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o líder do MDB, senador Eduardo Braga. Senhor presidente, eu